Fala pessoal do canal, vão assistir o Palmeiras no programa Jovem Pan. A discussão foi feia, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá ok? No final, dou mais notícias. Se puder, dá aqui na descrição para jogar com você, valeu? Vamos lá. Aquele título foi importante para aquele momento do Palmeiras. Hoje, se o Corinthians conquistar o Paulistão, vamos fazer uma festa danada lá no Parque São Jorge. Mas é uma enganação, né? Então, mas até aí, nada. Mas aí é enganar. É importante para o momento que o clube está vivendo. Se é um momento de dificuldade do clube, que não está conquistando muita coisa, o Paulistão pode servir para alguma coisa. Quando o São Paulo ganhou, ele fez um barulho que dava a impressão que ele está ganhando a Champions League. Sim. E ele continuava sem ganhar nada. Foi uma enganação, é enganação. Porque não é um torneio importante, não é um torneio relevante, não é um torneio de alto nível. E aí você faz uma enganação. Você cria uma situação de... parecia Champions League quando o São Paulo ganhou. Nossa Senhora. É que o Palmeiras hoje já está num outro nível que o Paulistão realmente, como aconteceu no ano passado, parece não significar muita coisa. Isso aí só pode significar, por exemplo, se ganhar um time pequeno. Então, aquele ano que o Água Santa chegou em segundo lugar. Foi legal para o Água Santa, foi legal para o Audax do Fernandinho. Tá, mas e daí? O que significa isso para o futebol brasileiro? Foi legal para o Água Santa, foi legal para o Audax. Não acrescenta nada. Aí o que aconteceu? Onde está o Água Santa? Onde está o Audax? É isso que eu quero dizer. Nem sequer a coisa fica consistente. Não, um time tem que começar a crescer. O cara fala assim, o City era o pior time até da cidade dele. Tá, mas agora ele ganhou uma consistência. Mas não há uma evolução. Não existe. Tem time que é montado só para você, né, para cumprir tabela. É igual a Copa São Paulo. Eles trazem os times aí esquisitos, você nunca mais ouve falar de nada. O tal do Aster lá, que eliminou o Palmeiras, está disputando esse ano a Copinha? Nem sei. Então, não quer dizer nada. É um esquemão para divulgar coisa de empresário. Esses times específicos. E esses times aí tá a mesma coisa, não acrescenta nada. A cidade não vai. A cidade vai ver o jogo do grande. Estão reclamando lá em Bauru que tá caro o jogo do Palmeiras. Que é a oportunidade, eu quero ver, quando é que vai ver o Palmeiras de novo? Eu quero ver quando jogar, sei lá, Noroeste, sei lá, em Portuguesa. Se a cidade vai. Não vai. Os caras, nem os caras da cidade dão mais bola para isso aí. Porque o cara da cidade, hoje, ele torce para um time do exterior, ou torce para um time grande. Porque antes você só tinha aquele mercado. Você ia lá, o cara não tinha dificuldade. A televisão era só TV aberta, você via um jogo por semana. Hoje você assiste todos os jogos do mundo. Então você está assistindo a Premier League e tem um time na sua cidade, né, que tem um jogador que você não conhece. Você vai ver o jogo do time da sua cidade e vai deixar de ver o jogo do Manchester City contra o Arsenal. Não vai. Isso é um fenômeno. Por isso que eu falo, acabou isso aí. Teve um período que era mais importante que o Campeonato Brasileiro. Nem era Campeonato Brasileiro. Virou depois que o Palmeiras fez o negócio do fax lá. Mas não era. Então era importante realmente, sabe? Era um negócio, né? Hoje não tem sentido. Hoje é ficar arrastando, sabe? Daqui a pouco eu volto ao campeonato de seleções. Não de estado. Gente, acabou, já foi. Atrapalha o calendário, é um negócio complicado. Tá certo aí, os times têm que... Vai passear na Disney, divide elenco. Não tem o menor sentido isso. Não significa nada. Aí pode criar ilusão. Você falou, se o Palmeiras, se o Corinthians ganhar, vai criar uma ilusão. Tá, e aí? Aí vai pro Campeonato Brasileiro e cai lá embaixo pra ver se resolve alguma coisa. Não adianta nada. Eu ia completar só sobre a questão da Portuguesa, né, que virou uma SAF, né, há pouco tempo e está montando um time aí para disputa da Série C, né? Então até mostra um pouco do... D, não é? Série D, desculpa, até mostra um pouco do desnível dos times, né? O Palmeiras contra um time de Série D ontem. Mas a Portuguesa vai ter que melhorar bastante, né? Inicialmente ainda, os investimentos e tudo mais, mas ontem ficou uma impressão bastante negativa do ponto de vista técnico mesmo, né? Um time com muitas fragilidades. Para cumprir o objetivo de subir da Série D para a Série C e uma caminhada para chegar à Série A em 5 ou 6 anos, né? O objetivo da SAF, a Portuguesa vai ter que melhorar bastante. E sobre isso que o Flávio estava falando, até os times mais tradicionais do interior, né, perderam bastante força. Se você observa hoje, por exemplo, Guarani e Ponte Preta, os dois vão jogar a Série C nesse ano. O Botafogo de Ribeirão Preto jogando sempre para pouquíssimos torcedores. Na Série B do ano passado também brigou na parte de baixo da tabela de classificação. Foi até um confronto, né, nessa primeira rodada, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. E ao mesmo tempo que a gente observa esses times mais tradicionais perdendo muita força, outros do interior vão surgindo com uma estabilidade maior, como o Mirassol, que vai jogar a Série A esse ano, o Novo Horizontino, que 2 vezes consecutivas bateu na trave, tem feito bons campeonatos estaduais. Então é curioso, né, observar esse movimento de mudança no futebol do interior de São Paulo. Agora você vê que curioso. O grande feito do Mirassol foi chegar à Série A. Muito mais que se ele tivesse ganhado um campeonato regional. Sim. E isso demonstra consistência, isso demonstra um trabalho muito bem feito. O próprio Novo Horizontino, que 2 anos seguidos foi o quinto colocado, também demonstra isso. Esse é melhor ou o vice-campeonato do Água Santa no campeonato com o time do Carpini? O que tem mais consistência?
É isso que eu quero dizer. Se você evolui como agremiação, aí você pode, né, ter um marco, aquele título. E esses times que estão mais consistentes do interior não passaram nem perto de chegar numa final. Claro, porque eles estão em outra cabeça. O Mirassol teve aquele brilho que eliminou o São Paulo, lá, o time do WhatsApp, né, que o pessoal brinca, mas muito longe de chegar numa final como o Água Santa. Eu imagino, Raí, que eles pensem até, eles fazem um trabalho, um projeto para o ano todo. O Mirassol, qual é, para mim, a grande conquista do Mirassol em 2025? Não cair para a Série B. Se ele permanecer, já é um negócio legal. O que é mais importante para o Mirassol? Ganhar um Campeonato Paulista ou permanecer na Série A? Permanecer na Série A, é óbvio. E eu acho que eles pensam assim. Faz um time com consistência, faz um time certinho para se manter. Esse é um projeto bem estipulado. O que é mais importante para o Novo Horizontino? Ficar em quarto lugar na Série B ou ganhar o Campeonato Paulista? Quer dizer, não muda, é isso que eu quero dizer. Esse é um título que não quer dizer nada. O Ituano andou ganhando aí, lembra? Ganhou. Não andou nada, não resolve, não sai do lugar. Isso é que eu digo, não tem mais tem consistência aí. É outro que vai jogar a Série C esse ano, se não me falha a memória. O Ituano também foi caiu, né? Exatamente. Caiu na temporada passada, né? O Palmeiras fez 2-0 na Portuguesa, os 2 gols do Maurício, né? No primeiro tempo, o Richard Rios faz aquela pressão na saída de bola, funciona a pressão, o goleiro rifa a bola pra frente, despacha pra frente, o Vanderlan de cabeça, né? Já conecta o Maurício, que faz 1-0, e depois, no segundo tempo, em jogada ensaiada, depois de uma cobrança de escanteio, o Maurício recebe na área em grande condição e faz 2-0 Palmeiras contra a Portuguesa. Vamos ouvir a análise que fez do jogo o professor Abel Ferreira. O Abel fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Vou-te ser muito sincero, foi muito melhor que aquilo que eu estava à espera. Não estava à espera de uma dinâmica e uma fluidez no jogo tão grande. Não estava à espera de uma resposta física tão boa como tiveram hoje. Mesmo alguns jogadores, sobretudo na segunda parte, a partir do meio da segunda parte, terem caído. Mas, de um modo geral, eu não foi acima daquilo que eu esperava. Sinceramente, esperava que hoje até fosse difícil ganhar o jogo, porque pensei que o nosso adversário, quando nós fomos de férias, o nosso adversário começou a treinar e pensei que a parte física se fosse sobrepor à qualidade técnica que o Palmeiras tem, muito superior à Portuguesa. Mas surpreendeu-me isso que te estou a dizer, a nossa dinâmica, a nossa fluidez e a nossa capacidade física, pelo menos deste grupo. Em função do calendário congestionado que está, este Paulista, é a primeira vez desde que eu sou treinador que ao final de 8 dias de treinos temos um jogo oficial e o desafio é mesmo esse, é preparar a equipa em competição que temos que ganhar. E então, em reunião com a minha comissão técnica, em função do calendário, em função dos jogadores que nós temos, decidimos dividir o grupo em 2, ter um outro grupo que for, neste caso, estes jogadores que estavam no banco e que nos ajudaram e que entraram muito bem, porque, como tu disseste muito bem, a época é muito longa, vai ser talvez a época mais longa, pelo menos desde que eu estou aqui no Brasil, e nós temos que jogar, temos que evoluir os jogadores, sobretudo nas capacidades físicas, que estão, hoje foi evidente, alguns jogadores, uns vieram melhor, outros pior. O Naves saiu com queimbras, o Vanderlá saiu com queimbras. Houve outros jogadores que se portaram muito bem, acima das minhas expectativas em termos físicos, jogaram muito bem. O Fabinho fez um belíssimo jogo, o Maurício, o Rios, o próprio Naves, até ter aquela situação das queimbras. Gostei muito do Tales na frente, acho que é um jogador que nos vai ajudar também muito. O Estevão, todos vocês conhecem. O Rómulo está a ter uma oportunidade de começar a jogar para nós vermos e também crescer dentro daquilo que é a nossa forma de jogar. Foi num Paulistão que ele se destacou e nós o fomos buscar. E os outros jogadores todos vocês conhecem, mas a decisão foi esta, em função, em função do calendário congestionado e ter jogos de 2 em 2 dias, eu decidi dividir o grupo e assumir todos os riscos que daí advêm, mas o objetivo é sempre o mesmo. O Palmeiras não foge das responsabilidades e competir e lutar por títulos é o nosso objetivo sempre, vocês sabem disso. Aí a palavra do Abel Ferreira, que retornou ao Brasil às vésperas desse jogo contra a Portuguesa, dividiu o grupo em 2, o Palmeiras vai fazer um rodízio nesse início de temporada, mas fica até a pergunta, né, Flávio, porque no fim de semana tem o Noroeste e já na quarta-feira da semana que vem é clássico, é Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, aí fica até a pergunta se vai manter o rodízio até lá, para esse clássico contra o Santos na Vila. O Santos, o clássico, né, de um modo geral, ele é visto de uma maneira diferente. Eu sempre falo que um Corinthians e Palmeiras, um São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, são jogos que até no custo e distância dá briga, né, se você não ganhar. Então aí eu acho que vai ter, ninguém vai poupar jogadores, embora eu não tenha nada contra, tá? Se poupar também tá tudo certo. Mas existe essa cobrança, né, desse jogo, pô, como é que você perde e tal. Então talvez aí segure um pouquinho mais a situação.
Mas de qualquer forma, é quarta-feira o jogo. Já é quarta-feira da Vai jogar semana. em Bauru na segunda. E depois na Vila. Sábado, né? isso. É verdade. Sábado, dá pra jogar todo mundo. E o Santos joga domingo à noite, 8h30, contra o Mirassol na Vila. Então, acho que dá pro Palmeiras, já tá com mais ou menos um esquema, mais ou menos um time titular. Acho que em clássico, talvez ele não segure um pouco, não. Nos outros jogos dá pra segurar numa boa. E o calendário vai ser longo, realmente, mas assim, a gente estava conversando no Canelada ontem, eu, Piperno e o Flávio, que, assim, é claro que o Palmeiras está classificado para o Super Mundial, Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas olha, foco esse ano tem que ser Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Se eu fosse dirigente de um desses clubes, o foco tem que ser esse. Qual será, Pedro, o planejamento? Não dá para economizar perna também para deixar tudo pro Mundial, porque eu acho que não dá para criar ilusão no Mundial. Claro. Esse Mundial novo aí nessa Copa do Mundo. Ninguém vai chegar tão longe assim nessa Copa do Mundo. Qual será o planejamento de tempo desses caras pro Super Mundial? Será que eles estão fazendo planejamento do tempo? É um mês, né? Será que eles estão planejando um mês de jogo? Será? Acho que muito sim. Fazendo contratações, gastando dinheiro, você Mundial agora. Tente se apresentar da melhor maneira possível. Agora, imaginar que eles vão ter um mês disputando o Super Mundial é de um otimismo assim. Imagina chegar na final, né? Então, Planejar um mês é imaginar chegar na final. é isso, que eu acho que é de um otimismo assim. Eu acho que o teto para os brasileiros é quartas. Até quartas eu acho que dá para chegar. Sim, eventualmente. Com Depende dos cruzamentos. Exato. Mas o normal a quarta já volta vitorioso. Por isso que eu estou dizendo, eles estão planejando quanto tempo desse Super Mundial. Tem isso também, né? Eu espero que haja uma mobilidade, inclusive, na tabela do Campeonato Brasileiro, quando os brasileiros forem sendo eliminados, já retomar os jogos, porque senão vai ficar muito comprido. Eles vão parar, né, o campeonato. Em tese, o campeonato volta no fim do Super Mundial. Então, eles Por poderiam exemplo, se todos os brasileiros caírem na primeira fase, vão ficar ali 20 dias sem jogar. Sem jogar, o que seria uma bobagem. Eu acho que deveria ter uma ideia, deixar uma coisa mais ou menos móvel, sem divulgar, claro, né? Você vai dizer, nós não temos condição e tal. Mas já, sabe, puxar, porque senão, quando chega aquela fase, chega final de Libertadores, final de Brasileiro, final de Sul-Americano, tudo acumulado, um jogo colado no outro, final de Copa do Brasil, quando você vai ter ali 20 dias, onde provavelmente nós vamos ter liberdade, dias livres, né? Não haverá necessidade de você perder esses 20 dias pela ilusão de que você pode chegar numa final de um Mundial desse porte, mesmo com os times europeus não dando muita bola para ele. O Vitor Reis já viajou para a Inglaterra nas últimas horas, já chegou em Manchester e vai realizar exames médicos, tem aquelas burocracias contratuais todas, né, para assinar com o Manchester City. O martelo foi batido, né, num contrato de 35 milhões de euros fixos, mais metas, e aí, ele concluindo, batendo as metas, o Palmeiras pode chegar àquele valor que foi muito especulado, né, que se falou de 40 milhões de euros. Ainda assim, já é o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando as vendas de Beraldo para o Paris Saint-Germain, Murilo para o Forest e algumas outras, né, que saíram aqui do nosso futebol brasileiro direto para a Europa. Talvez se recuar no tempo, Breno do São Paulo para o Bayern de Munique, Mina do Palmeiras para o Barcelona, né? Deve ter um ranking aí de contratações, né? Supera também, né? Supera 35 milhões de euros fixos, mais metas, e o Vitor Reis está saindo, o Gabriel Menino foi incluído no negócio do Paulinho, está indo para o Galo, o Dudu saiu, foi pro Cruzeiro, e o Abel Ferreira falou sobre isso, que na cabeça dele já tem algumas contratações que são claras, que o Palmeiras precisa se movimentar no mercado da bola. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Eu não trabalho para mim, nem contrato jogadores para mim, eu trabalho para o Palmeiras. Eu estou aqui para servir o Palmeiras, não estou aqui para me servir do Palmeiras. Entendem o que eu estou a dizer? Eu acho que as contratações são muito claras e muito específicas, e faltam jogadores, faltam no mínimo 3. Saiu Lázaro, saiu Dudu, saiu o Menino, saiu Vitor Reis. O Rony pode ficar, pode sair. Se nós começarmos pelo Vitor Reis, era um jogador que eu não queria vender, que eu disse à pessoa que me ligou, eu vendo-te esse jogador, mas só depois do Mundial. E ele disse, não, vou comprá-lo agora. Portanto, temos que ir buscar um jogador para essa posição, não há como fugir. Isso não é preciso ser treinador de Palmeiras. Um jornalista atento percebe isso. Percebe que com a saída do Menino temos que ir buscar um volante. Percebe também que o Facundo, como disseste muito bem, saiu o Dudu, entrou o Paulinho, mas não nos podemos esquecer que o Paulinho só vai estar pronto a começar a competir no final de Abril. Até lá não há Paulinho. É bom que estejamos todos, e eu estou ciente disso. E o Facundo, como tu disseste muito bem,
foi uma oportunidade que nós encontramos, nós clube, nós Lela, nós Barros, para poder contratar um jogador com números. Vamos lhe dar toda a adaptação, vamos recebê-lo, vamos integrá-lo dentro daquilo que são as dinâmicas do clube, mas faltam ainda algumas opções, mas a minha função aqui dentro sempre é arranjar soluções, e isso vamos continuar a fazer em conjunto. E volto mais uma vez a repetir, eu não contrato jogadores para mim, é para o clube, e juntamente com o clube procuramos fazer um trabalho sério, honesto, que prestigie os nossos torcedores e que os nossos torcedores se revejam naquilo que é os comportamentos e a atitude da equipa em todos os jogos, lutar para ganhar como foi hoje, apesar das dificuldades físicas. Dar também os parabéns aos meus jogadores pelo esforço que tiveram que fazer hoje. Aí a palavra do Abel, que ainda lembrou do Lázaro, né? A passagem do Lázaro pelo Palmeiras foi tão ruim que eu nem lembrava, né? Dessa passagem aí, já saiu, já retornou de empréstimo lá para a Espanha. O Palmeiras não exerceu o direito que tinha no contrato, e o Lázaro também foi outro jogador que saiu do ano passado para cá, a gente analisando o elenco 24, 25, Mauro. Mas o Abel falando em 3 contratações, a gente comentava aqui no programa que se o Palmeiras for buscar algum jogador no mercado, talvez um atacante, né? Para criar ali uma competição, ou até mesmo se o Rony for negociado. Mas agora 3 jogadores, eu não esperava ouvir isso do técnico do Palmeiras, né? Ele tá querendo um zagueiro, um meio-campista, pode ser de repente o Andreas Pereira, e a outra posição ele não falou, mas imagino que é atacante, Mauro. Pois é, na zaga, talvez pela saída provável, né, do garoto, do Vitor Reis. No ataque ele já tem 2 jogadores novos, né? Paulinho e Facundo. Talvez no meu campo, talvez alguém para fazer essa função do Lázaro, que se encaixava em diferentes funções, né? Eu acho que vai muito do que ele acha, do que ele identificar que a base vai atender ou não, né? Aqui e ali a base atende, tem jogadores para isso, em outros setores eventualmente não, e precisa de mais gente. O Andrés acho muito difícil, né? Continuo achando uma tentativa, eu não sei, me passa até a sensação de que o Palmeiras está se desgastando numa negociação tão difícil, porque o cara é titular do Fulham, né? A proposta de 18, 20 milhões de euros, o Olympique de Marseille teria oferecido na janela anterior 25, eles não venderam. E por que um time inglês vai vender um titular por 20 milhões de euros? Não é uma quantia significativa para eles, assim, um titular do time. É um time que não corre risco de rebaixamento, fica numa posição sempre estável da tabela, que é a meta deles. Digamos assim, para o Fulham está tudo bem. Se ele conseguir uma Liga Europa, que já disputou há tempos atrás, acho que foi 2009, chegou a jogar a Liga Europa, excelente, uma Conference, está ótimo, mas ele fica aí, tentando chegar numa vaga dessa, não der também, não caiu, está tudo certo. Então, ele é titular de um time que está dentro das suas próprias expectativas, ele joga direto. Venderia por quê? Muita gente se agarra na história, o jogador disse que quer vir. Ele tem contrato, né? E ele vai sempre dizer que quer vir, não vai fechar uma porta, né? Falar, não quero. Vou criar um problema com o Palmeiras, um clube que... Hoje, qualquer jogador que atua lá fora, e que sabe que em algum momento ele poderá voltar para cá, no caso dele até voltar porque ele passou rapidamente, que ele foi formado lá, começou a carreira lá fora, no exterior. O Palmeiras e o Flamengo são os clubes que nunca os caras vão falar nada contra. Não, legal, maneiro, gostaria, assim, porque eles sabem que é uma possibilidade real. E de receber em dia, essa coisa toda. Então, naturalmente, não vai falar algo diferente, mas acho que é um desgaste. Talvez o Palmeiras pudesse buscar, sei lá, jogadores mais factíveis, né, nas suas contratações. Mas são poucos ajustes, não acho que vai ser tanto assim, não. E tem uma questão também que é complicada, embora o Palmeiras tenha grana e tal, que é você ter os jogadores... No caso do Rony, o Palmeiras desvalorizou o Rony. O Palmeiras desvalorizou o Rony. Quando a presidente falou o que falou, né? De ciclo e tal, fim de ciclo. E hoje, agora, o técnico, ontem à noite, falando no Rony, sabe se vai, sabe se fica. Quando eles falam isso, desvaloriza o jogador. E fica difícil, porque ele tem um salário alto, que dificilmente alguém vai querer pagar. E vai ficando. Então, mas quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E é aquilo que você já tinha falado até numa outra situação, né? O mercado sabe que o Palmeiras quer vender o jogador, né? Sim. Então vai oferecer menos. Lógico. E não vai querer pagar o salário integral. Você tem um problema, que você não quer mais o jogador. Aí vem uma outra questão. A gente discutiu que renovação de contrato, aliás, a renovação do Bruno Henrique, que foi citada pelo Flávio, o Oscar, que fechou agora recentemente com o São Paulo. Será que esse planejamento do Palmeiras foi tão correto assim? Né? Porque você está se arrependendo de uma coisa que você fez. Você acertou um contrato, projetando que o Rony jogaria naquele nível que ele jogou nos seus melhores momentos até o final de 2026. Isso me parece um equívoco do Palmeiras. Na época você elogiou muito, né, a manutenção desses jogadores, renovações de contrato. Não, porque renovar com o jogador é como se fosse também uma contratação, se falou na época, né? Eu acho que depende muito. Se você acha que ainda o jogador tem a entregar, você vai lá e renova. Se você acha que o jogador não tem muito da mesma maneira que o Palmeiras já pegou de vários, em dado momento, de uma atacada só, Jailson, William Bigode, Felipe Melo, todo mundo foi embora. Dessa vez é o contrário, cara.
Porque você tem um jogador que não quer e está preso ao clube porque tem um salário que ninguém quer pagar. Isso aí parece Corinthians, né? Corinthians que é especialista nisso, né? Pagar metade do salário, empréstimo. Há anos acontece isso com o Corinthians. O Jonathan Cafu, o Corinthians pagou para ele durante anos. O Corinthians vai continuar pagando o Fagner. Não, mas há anos acontece isso. Desde as gestões anteriores, o Corinthians tem sempre jogador, o Vessone lá do meu timão, vira e mexe, publicava uma lista de jogadores emprestados, o Corinthians pagando parte do salário. Isso acontece há muito tempo. Aí eu acho que foi um erro lá atrás de avaliação, então. Assim, não é uma opinião, é uma conclusão. Você tem um jogador por mais de 2 anos e você não quer. Agora, por que não serve mais o Rony? Também não entendo isso. Tudo bem, ele não é mais titular, ele também não pode compor o elenco, ele não pode colaborar. Ele não pode ser mais útil ao Palmeiras? Eu acho que tem mais a ver com a birra da torcida, com o Rony, do que com uma própria avaliação do Palmeiras de que ele não serve mais. Pois é, você vai se pautar por isso, né? Estamos falando de muito dinheiro, né? Porque você vai ficar pagando o jogador. Aí birra da torcida. Você vai e joga para um outro clube. Será que faz sentido? Sei lá, de repente buscar mais, aí vai buscar mais um jogador para a posição, né? Enfim, aliás, por conta de ação da torcida, o Palmeiras ficou mais tempo com o Dudu, porque o Dudu já ia para o Cruzeiro no ano passado. Perdeu 40 milhões. Pois é, foi o que publicou lá o UOL, inclusive. Entre não recebendo nada pela rescisão, porque receberia na época, e os salários, o 13º, a remuneração do atleta, né? Então, acho que aí entram nessa, acho que o Palmeiras foi mal, então. Porque se ele não quer mais o jogador, lá atrás errou fazer um contrato tão longo. E a gente está imaginando esse Palmeiras para 2025, Raí. Ele falou, o Vitor Reis está saindo. Ontem eu achei que o Naves fez um excelente jogo. Sim, eu gosto do zagueiro Naves, não é aquele jogador midiático que tem tanto nome assim, mas vem das categorias de base e faz o simples bem feito. Eu sempre achei que o Naves, quando foi acionado no profissional, sempre fez o simples muito bem feito e já foi acionado, por exemplo, num clássico contra o São Paulo no Morumbi, deu conta do recado naqueles 2-0 lá em 23, né, ainda, que o Palmeiras ganha com o gol do Hendrick e um golaço do Gabriel Menino. Foi assim também contra o Corinthians, né, que entrou Naves e Vitor Reis no ano passado. Tem o Naves, tem o Benedetti também, que ele deu oportunidade ontem, que está chegando agora. Tem jogadores da base para posição. Para o meio de campo, até tem muita gente brincando aí com o Atuesta. Será que o Atuesta vai ficar? Não sei, tá esperando proposta. Mas também se não chegar proposta, vai ficar. Vai ficar no Palmeiras, né? Esse é outro que o Palmeiras contratou. Deu 4 anos de contrato para ele e vai ficar com o jogador. Vai ficar com o jogador. E aí no ataque, realmente, eu acho que precisaria de um centroavante. Pode ser o Thales. O Thales ontem, inclusive, foi titular. Mas será que realmente o Palmeiras precisa de 3 contratações? Se a gente for olhar para as saídas, Pedro, pensar em reposições, talvez faça sentido, né? Hoje, para a zaga, o Palmeiras tem o Murilo, o Gomes e o Naves, né? O Benedetti, como a gente citou aqui, teve alguns minutos ontem, mas talvez o Abel queira ter apenas um dos seus zagueiros sendo um garoto da base, ou que 2 deles façam parte do elenco, mas que ele tenha 3 mais experientes ou 3 mais prontos ali para entrar em campo. Em relação às peças de ataque, com essa conclusão de que o Rony não serve mais, de que tem que ser negociado e tudo mais, o Palmeiras tem o Flaco e tem o garoto Thales, que teve ali seus primeiros minutos na temporada no dia de ontem, então talvez também precise de um jogador para essa função. Ainda não ficou muito claro em que posição do campo o Abel enxerga o Paulinho. Ele até fala nessa sonora que a gente reproduziu há pouco, né? Saiu o Dudu, chegou o Paulinho. Então talvez ele enxergue o Paulinho como jogador pelo lado do campo, como um ponta, e não exatamente como um centroavante, como uma dupla de ataque, como ele jogava no Atlético. Então, talvez pensando nessas carências faça sentido, né? Essas contratações que o Palmeiras busca. Para o meio campo, ele citou ali a saída do Gabriel Menino e tem essa tentativa que todo mundo sabe do Andréas. O Palmeiras tem para aquele setor Aníbal, Fabinho, Richard Rios, Zé Rafael, que também esteve envolvido em negociações para sair, e a tendência é que permaneça para o restante da temporada. Então talvez ele esteja em busca de uma outra característica. Acho que faz sentido, sim, essas procuras do Palmeiras no mercado. E tem um outro ponto que a gente também já citou aqui algumas vezes, né? O Palmeiras tem a capacidade de investimento que outros não têm. O Palmeiras pode fazer contratações. O Palmeiras pode se dar o luxo de gastar um pouquinho mais, né? O Abel até disse ontem na entrevista sobre essa questão da valorização e de como é mais difícil vender para o Palmeiras, né? Vocês estavam falando sobre o Rony, que o Palmeiras desvalorizou o jogador. Ele cita que o Palmeiras foi em busca de um atleta no começo do ano e o clube desse atleta pediu 18 milhões de euros. E esse mesmo jogador foi negociado com outro time do futebol brasileiro por 7. Eu acho que ele estava se referindo ao Júnior Santos, que está de saída para o Atlético Mineiro, se não me engano é esse valor, 7 milhões de euros. O Palmeiras foi em busca dele no começo do ano, o Botafogo pediu 18, vendeu para o Atlético Mineiro por 7. Então, isso demonstra que o Palmeiras tem mais caixa para investir, né? Até pela entrada dos recursos
da venda do Vitor Reis e que vai buscar reposições nessas posições aí e jogadores que o Abel acabou citando que o Palmeiras perdeu. Tem razão o Abel Ferreira, Flávio? Você acha, nessas 3 contratações, para ele são 3 contratações claras que o Palmeiras tem que fazer aí nesse mercado da bola? Citou um zagueiro, um meio-campista, e aí a outra posição pode ser um centroavante que ele não chegou a especificar, Flávio. O que você pensa aí desse Palmeiras? Para mim, o Palmeiras tem um bom time. No ano passado não jogou aquilo que se esperava, uma temporada ruim do Palmeiras no ano passado, insistindo muito em bola longa, cruzamentos na área, sem muito repertório. O Palmeiras 24. Não é culpa do time, é culpa do treinador, né? Exatamente. E ele até tinha algumas opções no banco. O Rômulo, por exemplo, que entrou ontem. Eu achei até que foi bem o Rômulo, apesar daquele nervosismo que eu pelo menos senti que ele estava meio nervoso e tal. Mas eu gostei do futebol do Rômulo, porque ficou aquela coisa, porque chegou no Palmeiras, tem que escalar a montanha agora. Não sei lá, parecia até que o Rômulo estava escalando o Everest, né? Porque nunca que o Rômulo jogava ou tinha alguma oportunidade, minutagem. E ele entra contra o Flamengo, é até curioso isso, porque ele entra contra o Flamengo no Maracanã, ele e o Luigi. Ele entra, dá assistência pro Luigi fazer o gol. Depois daquele jogo, o Luigi não jogou mais e o Rômulo não jogou mais. Então, assim, a gente fica sem entender também os critérios que são utilizados no dia a dia, a montanha que tem que ser escalada, Flávio. Pois e assim, foram citados jogadores, saídas, né? De jogadores que não eram utilizados. O Lázaro, o próprio Rony, como ele já falou, né? O Rony está no grupo dos dispensáveis, então não dá para você considerar que foram saídas. O Vitor Reis, ok. Realmente no zagueiro talvez seja necessária a reposição. O resto, não sei se realmente havia essa... se esses jogadores podem ser considerados como jogadores que ele tinha como atletas para serem utilizados devidamente. Tudo que você falou do Rômulo eu concordo, acho que é um jogador que realmente mostrou capacidade sempre que entrou e, portanto, acho que poderia e mereceria mais oportunidades. E é óbvio que, para algumas pessoas, o preço é mais caro. Porque ela tem mais poder aquisitivo, é normal. Você sabe que aquele cara, se ele quiser, ele vai comprar. O outro, você vai ter que negociar mais, se você quiser negociar um jogador. Então, me parece mais ou menos dentro da normalidade. O Palmeiras também, quando vende mais caro, porque ele tem poder de barganha. Por isso que ele vendeu esses atletas pelo preço que vendeu. Vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, vendeu o Vitor Reis, o Luiz Guilherme, por valores muito altos, porque ele não precisava vender. É aquilo que o Mauro sempre fala. Você hoje, o Flamengo, o Palmeiras, eles não precisam se desfazer de jogadores, só se der o preço justo. Mas na hora da compra também vale a mesma coisa, né? Um bom exemplo nesse sentido, Flávio, é o Murilo do Corinthians, que talvez hoje o melhor zagueiro da Premier League para muita gente, né? Tá jogando muita bola no Nottingham Forest, que faz uma temporada histórica. Ele saiu por 12 milhões de euros. O Beraldo saiu por 20, não tem jogado tanto no PSG, e o Vitor Reis por 35. Eu acho que isso mostra bem a diferença dos clubes, né? O Murilo é um zagueiro pior do que o Vitor Reis? Pode ser que no futuro seja, mas hoje não é. Hoje ele é um zagueiro melhor do que o Vitor Reis. Na saída, né? No momento que saiu, ele era mais. Ele custou 30% do que o Vitor Reis custou. E o Abel Ferreira falou sobre isso, né? O Flávio citou esse assunto, mas aqui a aspa do Abel Ferreira. Teve um jogador que queríamos contratar, perguntamos o valor e era 18 milhões de euros. E esse jogador foi vendido para outro clube brasileiro por 7 milhões de euros, fecha aspas. Ele fala que o Palmeiras vende caro, mas também tem que comprar mais caro. Eu também acho que é o Júnior Santos que está a caminho do Galo. Vamos para um rápido intervalo na rádio e voltamos já com o Bate-Pronto. Seguimos no YouTube, vai deixando seu like, hein? Vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente combate pronto aqui nesta quinta-feira e o Abel Ferreira falou, né, dessa situação, que teve um jogador que o Palmeiras se interessou, fez proposta, o clube foi lá, respondeu 18 milhões de euros e o jogador acabou sendo vendido por 7. Mauro César e Raí Monteiro. Depende muito de capacidade de negociação também, né, gente? O cara vai chutar o preço lá em cima, você vai tentar chegar num valor. E também entre Palmeiras e Botafogo, se for de fato esse atleta, a gente sabe que tem lá uma birra do dono do Botafogo, é o presidente do Palmeiras. Então pode haver uma certa má vontade para negociar com o Palmeiras. Tem um contexto também. Se for esse o atleta, tem todo um contexto, não pode ser ignorado. Aí cabe ao Palmeiras ter capacidade de negociar. Que tem dois extremos aí. Quando você tem muito dinheiro, vão querer te esfolar, vão querer cobrar mais. Mas tem muito dinheiro, você pode bancar também. Você pode chegar e falar, não, mas eu pago tanto, eu tenho, eu vou comprar, eu vou pagar. Eu não vou te dar calote. Você não está falando com outro clube, está falando comigo. Aqui é assim, é sério. Entendeu? E o cara sabe que você vai pagar, sabe que você tem bala para pagar. Então tem isso também. Você vê agora o time lá da Rússia, se fosse SK, assinou com 4 milhões de euros pelo Lohan. Eu falei, não. O Luiz Henrique, quando foi vendido pelo Fluminense para o Betis, foi por 9 milhões de euros. A torcida do Fluminense ficou furiosa. Mas o Fluminense estava matando o cachorro a grito. Tinha que botar dinheiro para dentro para poder pagar salário atrasado, aquela coisa toda. Teve que vender pela primeira proposta. Se o Luiz Henrique jogasse no Flamengo ou no Palmeiras, não ia vender por 9. Eu falei, não, nada disso, 9, nem tem conversa.
E esse valor iria subir mais, porque alguém subir, as propostas iriam aparecer. Essa é a questão. Então, assim, quando você tem grana, também você tem condição de dizer não para certo. Por exemplo, por que o Vitor Reis chega desse valor? Se ele jogasse do Corinthians, talvez os 12, 13 eu levasse, como foi o Murilo, porque o Corinthians está sempre desesperado, tem que pagar o Depay, tem que pagar não sei o quê, tem o processo do empresário tal. O Palmeiras pode esticar a corda, e certamente essa corda foi esticada. Será que chegaram já oferecendo essa grana toda? E mais, até quem compra sabe, ó, nesse clube aqui não adianta chegar com essa micharia que não vão vender. A primeira proposta do City foi de 30, por exemplo, aí depois subiu para 30. Porque o empresário sabe disso. Sempre tem um empresário no meio que conhece os clubes. Olha, você vai chegar para esse jogador titular do Palmeiras com 15 milhões, eles não vão vender. Ah, por quê? Mas o Murilo saiu por 12, Corinthians, Palmeiras é o Palmeiras. São dois times importantes. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Esse aqui está quebrado, tem uma dívida colossal, o outro tem grana. Então eles vão dizer não para vocês, não precisam vender. Vão vender para outro daqui a pouco por um valor maior. Você pode ver que as grandes vendas do Palmeiras estão diretamente ligadas à solidez financeira do clube, que permite que ele estique a corda na hora que vender Hendrick, Estevão, qualquer outro. E agora, esse menino, o Vitor Reis. E até negociar a permanência deles por um período. Por mais tempo. Tudo favorece. Para o jogador ficar. O Vinícius, quando estava no Flamengo, ele fez um acordo para renovar o contrato, estipular a multa e assinou o contrato novo, multa de 45 milhões de euros para o exterior, e já logo depois fechou com o Real Madrid. Estava tudo já casado. Tá tudo casado. Né? A estabilidade do clube é mais importante do que outra coisa. Para tudo. Não é? Aqueles 3 anos de não ganhar nada, 4, você ganha isso que você falou. Para tudo. As pessoas. Ontem a gente estava aqui discutindo também a questão do fair play financeiro, a história do Botafogo lá na França. Cara, é tão óbvio. É uma coisa evidente. Acho que eu sempre gosto de comparar com a vida das pessoas. Uma pessoa que está com a vida financeira resolvida, né, ela pode ir lá para Disney, né, como é o caso desse pessoal todo. Porque o cara tem condições, mesmo que ele não ganhe um salário astronômico, ele pode parcelar, ele bota no fluxo dele, não, ganho tanto, vou pagar tanto por mês, aqui eu pago a passagem, aqui eu pago o hotel, aqui eu pago o ingresso, aqui eu separo uma grana para poder comer, tal, alugar um carro, andar por lá, pagar um Uber, o que for. Agora o cara está todo encalacado e não consegue nem, sei lá, aqui na Praia Grande, não consegue ir. Porque ele está quebrado, ele não tem passagem do ônibus, está devendo no açougue, no mercado, em casa, não paga o condomínio. E tem clube que está vivendo essa realidade. Agora, o Palmeiras, ele pode esticar a corda também. Isso favorece bastante na hora de negociar os jogadores e chega nessas cifras não é por acaso. Mas ainda tem muita gente que discute ainda a necessidade de estabilidade econômica dos clubes e o fair play financeiro. Eu acho isso impressionante, como é que na imprensa tem gente que ainda acha que não dá para discutir isso, gente. Você pegar São Paulo e Palmeiras, são dois clubes mais ou menos próximos, né? Você pensa, mesmo mercado, torcidas muito próximas em tamanho, né? A do São Paulo é maior, agora são uma pesquisa com o Palmeiras maior. Acho difícil mudar tanto em tão pouco tempo. Mas essas pesquisas nunca são muito precisas, né? Porque elas são feitas a reboque de pesquisa eleitoral, outra coisa, enfim, não importa. São duas grandes torcidas, também tem torcida fora de São Paulo e tal. Os clubes têm seus estádios, Palmeiras no modelo, São Paulo no outro, estão no principal mercado. Você vê, os dois clubes, a diferença é muito grande. De elenco, de condição financeira, que títulos. São Paulo, nos últimos anos, ganhou um Paulista e uma Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou só agora 3 paulistas seguidos, fora os anteriores. Na Copa do Brasil ganhou uma também, 2 Libertadores, 4 brasileiros. Né? 2 agora, antes desse do ano passado, e 2 antes, 16, 18, 22, 23. Caramba, a diferença é absurda. Aí você pega o Brasileirão, foi segundo colocado. Não foi uma temporada boa, depois, não, ficou aquém, mas foi vice-campeão brasileiro ainda assim. Chegou na última rodada, chegou na última rodada ainda com chance de ser campeão. Uma temporada aquém. Então a diferença são dois clubes que se equivalem, gente. Em tudo, potencial muito parecido. É como comparar Ceará e Fortaleza. Ceará agora voltou para a Série A. Mas aí fica aquilo, fica no ioiô, vai e volta. O Fortaleza se estabilizou, ficou entre os 4 melhores, quarto colocado, né, do brasileiro. Vai para a Libertadores de novo. Olha a diferença, não são equivalentes? A torcida é parecida em tamanho, os dois lotam um Castelão, dividem mais ou menos ali a popularidade entre os torcedores que torcem para times cearenses, né, digamos assim, que tem muito torcedor também de outros times naquela região do país. E você vê um organizado como é e o outro. A diferença é muito grande. Eu não compraria Bahia e Vitória, que é diferente. Bahia estava até se organizando, mas virou SAF, aí tem grana de fora, o Vitória está remando com os próprios braços dele ali, do jeito que dá, é diferente. Então, enquanto pensarem assim, cara, o Beraldo ainda foi até bem vendido, se você pensar na situação do São Paulo. Né? Porque quando está matando cachorro a grito, não tem jeito, cara. A grana entra, o cara fala, cara, precisamos desse dinheiro urgente. O caso do Luiz Henrique, para mim, é emblemático. Eu me lembro muito bem, nas redes sociais, os tricolores cuspindo a abelha africana, o Mário Bittencourt vai vender por 9 milhões. Pô, primeira proposta, pegou e vendeu. E a gente vê que ele é jogador para mais, né? Claro. Que dava para conseguir mais. Né? Claro. Se ele jogasse no Palmeiras ou no Flamengo, não sairia por 9. Talvez seja pelo dobro ou até mais. E essa fala do Abel,
abre aspas, vendemos o Vitor Reis porque eu falei demais com quem eu não devia e pronto, acontece. Quando você fala com diretores de outros clubes, do seu elenco, as pessoas acreditam muito no que você disse, mas ele merece, é um moleque com um pacote todo, fecha aspas. Esse tipo de declaração, eu sinceramente não gosto. Porque assim, por mais que o Abel Ferreira tenha falado com alguém de outro clube, com um olheiro, que seja... Será que ele falou com o Ferran Soriano? O Manchester City? Será que ele é amigo do Ferran Soriano? Mas o cara que mandava lá, né? Mas mesmo assim, o Manchester City tem o seu departamento de scout, de análise. Os caras assistiram os jogos e chegaram à conclusão: não, pô, realmente esse cara é bom. Porque se não fosse bom, não ia investir, do jeito que o Abel Ferreira tá falando, né? E foi o talento do Vitor Reis que o vendeu, não foi porque o Abel Ferreira falou. Claro. Se não fosse pro City, ia sair pro outro time, né? Sem dúvida. Eu também eu não gostei desse tipo não gosto desse tipo de declaração, né? Quando a pessoa tenta se colocar no meio da venda, né? Pô, fui eu que falei, eu que não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de declaração. Achei que o Abel Ferreira também mandou. É assim, pessoal. E aí, o que vocês acham? O Paulista é treino pro Palmeiras? Eu acho que não, pessoal. Paulista é o campeonato mais difícil do país, cara. Não é só os grandes que tem time bom, não, que é os times pequenos. Não tão pequeno. Os médios dão trabalho, cara. E estão treinando já há bastante tempo. Entendeu? Eu acho que o Paulista é muito difícil, cara. Pessoal, em relação ao Claudinho, o Palmeiras quer o Claudinho. O Flamengo em 2023, eu acho, ofereceu 15 milhões de dólares no Claudinho. Zenit. É que eu falo, times da Rússia, pessoal, é difícil pra caramba liberar, cara. Muito difícil. O Palmeiras quer que ele chegue junto com o Andrés Pereira. Entendeu? Mas time da Rússia, não adianta. Você passa o sufoco pra tirar de lá. Por quê? Jogadores, eles estão no país que todos nós sabemos que tá passando por lá, né? Então, na mentalidade deles, é raro alguém ir pra lá. Ah, cara, quando alguém vai, não sai de lá de jeito nenhum, cara. Eles fazem tudo pro cara não sair de lá, até terminar o contrato, entendeu? Pode fazer greve, pode deixar de ir, não comparecer aos treinamentos, forçar a barra, eles não liberam. Eles até multam o jogador, entendeu? E deixa lá a geladeira lá e às vezes até pede pra pagar a multa, entendeu? Olha só como que eles são. Então é difícil, cara. É que eu falo, jogadores que querem ganhar seu dinheiro, né? Pô, vai pra outro país, cara. Tem times interessados na Rússia, com certeza outros países também tem. Ah, vai pagar menos? Que pague menos. Mas que não fique preso a um clube, entendeu? Outros países, pessoal, é mais fácil a negociação, entendeu? Todos nós sabemos que time da Rússia, qualquer time da Rússia não libera. Não libera. Faz jogo duríssimo. Pô, só se for uma diferença tripla de que ele pagou, entendeu? Então eu acho difícil a contratação do Claudinho. Gosto dele, um grande jogador, mas para tirar da Rússia, pessoal, é muito difícil. É assim, pessoal, se puder dar aqui na descrição para ajudar o canal a crescer, valeu? Abraço!